while and when. É muito comum para quem está aprendendo o idioma inglês ter uma pequena dificuldade inicial no uso do while e do when, mas a diferença entre ambos é simples de ser entendida. E vamos entender essa diferença agora. While. It is used when there are two actions happening at the same time and you want to make a connection between them. É usado quando há duas ações acontecendo ao mesmo tempo e você quer fazer uma ligação entre elas. Por exemplo, Don't be sarcastic while my mother is talking something serious. Não seja sarcástico enquanto minha mãe está falando algo sério. Então temos aqui uma frase na negativa e no imperative, que inicia com o verbo to be, que no caso é ser, e como é uma frase negativa no imperative, podemos traduzir como não seja. Temos sarcastic, sarcástico, while, enquanto, e depois do while nós temos a outra frase, que é My mother is talking something serious, que é uma frase no present continuous. Temos o verbo talk, falar, porém conjugado no gerúndio. Something, algo, e serious, sério. Então perceba que o while está fazendo a conexão entre essas duas frases. A primeira, Don't be sarcastic, e a segunda, My mother is talking something serious. E as duas acontecem ao mesmo tempo. A minha mãe está falando algo sério e a outra pessoa está sendo sarcástica. Por isso, usamos o while para fazer a ligação entre elas. Próximo exemplo. I arrived at work while you were sleeping. Eu cheguei no trabalho enquanto você estava dormindo. Então aqui temos duas frases também. A primeira frase está no simple past. I arrived at work. Eu cheguei no trabalho. Temos o verbo arrive, chegar, porém conjugado no passado, arrived. Work, trabalho. At work, no trabalho. Temos novamente o while, enquanto, fazendo a ligação entre as duas frases. E a segunda frase é You were sleeping. Você estava dormindo. Uma frase no past continuous. Então temos o verbo sleep, dormir, porém conjugado no gerúndio, sleeping. Então perceba que aqui também nós temos duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Você estava dormindo e a outra, eu cheguei no trabalho. E a conexão entre elas é feita através do while. Duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Próximo exemplo. I was paying attention to the class while they were talking with each other. Eu estava prestando atenção na aula enquanto eles estavam conversando um com o outro. Então aqui novamente nós temos duas frases. A primeira, I was paying attention to the class. Eu estava prestando atenção na aula. Então temos aqui o verbo pay attention, porém conjugado no gerúndio, visto que esta frase está no past continuous. Class, aula. To the class, na aula. Temos novamente o while, enquanto, fazendo a conexão entre as duas frases. E a segunda frase é They were talking with each other. Eles estavam conversando um com o outro. Então temos mais uma frase no past continuous, com o verbo talk, falar, conversar, porém conjugado no gerúndio, with, com, e a expressão each other, um com o outro. Então, prestando atenção na pronúncia, with each other, with each other. They were talking with each other. Então, perceba que aqui temos duas ações acontecendo ao mesmo tempo, pois, enquanto eles conversavam, eu estava prestando atenção na aula. E o while é que faz esta conexão. Agora, vamos aprender a usar o when. It is used when there are two actions and one interrupts the other. Or when one starts only after the other. Ele é usado quando há duas ações e uma interrompe a outra. Ou então, quando uma se inicia apenas depois da outra. Por exemplo, We will eat when she arrives. Nós comeremos quando ela chegar. Então perceba que aqui no exemplo nós temos duas frases. A primeira, we will eat, nós comeremos. Temos o modal verb will para indicar o futuro. E o verbo eat, comer. Temos o when, quando, e a segunda frase, she arrives, ela chegar. Temos o verbo arrive, porém conjugado para a terceira pessoa do singular, visto que a frase está no simple present. Então perceba que uma ação só vai se iniciar quando a outra acabar.
Então a ação de comer só vai iniciar quando ela chegar. Por isso, usamos o when e não o while, visto que as duas ações não vão acontecer ao mesmo tempo, e sim uma após a outra. Próximo exemplo. I went to the door when I heard the doorbell. Eu fui até a porta quando eu ouvi a campainha. Novamente temos duas frases, porém ambas estão no simple past. A primeira, I went to the door. Eu fui até a porta. Temos o verbo go to, porém conjugado no passado, went to, fui. E door, porta. Temos o when, quando. E a segunda frase, I heard the doorbell. Eu ouvi a campainha. Temos o verbo hear, ouvir, porém conjugado no passado, heard, ouvi. E doorbell, campainha. Então perceba que mais uma vez temos duas ações, porém elas não acontecem ao mesmo tempo, e sim uma após a outra. Pois eu só fui para a porta, I went to the door, quando eu ouvi a campainha. Por isso o uso do when e não do while, pois são ações que não acontecem ao mesmo tempo, e sim uma após a outra. Próximo exemplo. I was watching TV when the power went out. Eu estava assistindo TV quando faltou luz. Então, mais uma vez, temos duas frases, uma no past continuous e outra no simple past, conectadas pelo when. A primeira frase, I was watching TV. Eu estava assistindo TV. Temos o verbo watch, assistir, porém conjugado no gerúndio, watching. Temos o when, ligando as duas frases, quando, e a segunda frase, the power went out. Faltou luz. Essa é a tradução que nós fazemos para o português. Entretanto, power em inglês é energia, e went out ou went out, de uma forma mais natural, você pode traduzir como acabou, esgotou-se. Então a energia acabou. Porém, não é uma boa tradução para o português. A ideal, e como nós falamos aqui, é faltou luz. E perceba que a primeira ação, que era eu estar assistindo TV, foi interrompida quando faltou luz. E é por isso que usamos o when nesta frase. Parabéns por concluir esta aula. Se te ajudou, deixe o like e compartilhe com quem precisa evoluir no inglês. Não perca as próximas aulas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Quer dar o próximo passo? Confira os links na descrição do vídeo. Nos vemos na próxima aula.